Olá, gente. Professor Wagner Oliveira. Vamos continuar a nossa aula de genética. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. E antes de começar, eu vou trazer uma questão, uma problemática, para que a gente possa pensar e refletir sobre ela durante a aula. Uma pessoa branca, obrigatoriamente, ela vai ter que nascer com o olho azul? E uma pessoa negra, obrigatoriamente, ela vai ter que ter um cabelo mais crespo, mais queratinado? Ou tanto faz? Isso são fatores independentes ou dependentes? Essas características, uma depende da outra, ou essas características elas são independentes? Então, lá na primeira lei de Mendel, que ficou conhecida como lei da segregação dos fatores, a gente viu que essa segregação nada mais é do que separação, né? E que esses fatores nada mais são do que alelos, características, genes, certo? Então a gente viu que no caso o pai, durante a meiose, ele tem um par de alelo e esse par de alelo ele se separa, né? E vai cada alelo para um gameta. Do mesmo forma a mãe, que também tem um par de alelo que ela trouxe de sua herança, tá? E esses alelos eles se separam, indo cada alelo para um gameta. De forma muito ao acaso, esses gametas com cada alelo, eles tendem, né, a se encontrar na fecundação e gerar um novo cariótipo para o indivíduo, tá certo? Esse novo indivíduo ele vai ter características paternas e maternas decorrentes justamente desses fatores herdados do pai e da mãe, tá? Isso é o que a gente chama de lei da segregação dos fatores. E isso foi o que a gente viu lá na primeira lei de Mendel. Então vamos observar aí, ó, eu tenho, no caso, a nossa figura, ela está representando as ervilhas lá do Mendel, né? As ervilhas verdes e as ervilhas amarelas, certo? E aí ele pegou uma geração pura de ervilhas verdes e uma geração pura de ervilhas amarelas. A gente lembra também que toda vez que eu falar de geração pura, eu estou falando de seres homozigotos. E aí, essa primeira geração ela foi fecundada e a geração F1, certo? Ela foi heterozigótica, 100% heterozigótica, tá? Bom, essa geração ela é amarela justamente porque na geração parental eu tenho o amarelo, a ervilha amarela como dominante, enquanto que a ervilha verde é recessiva. Como a geração F1 eu tenho ela heterozigota Vzão Vzinho, Vzão é dominante sobre Vzinho, logo a ervilha vai ser amarela, porque é a característica dominante. Perfeito. Depois a gente viu que Mendel autofecundou essa geração F1, essa geração heterozigótica, e aí na fecundação, nessa autofecundação, ele obteve a proporção fenotípica de 3:1, que a gente já viu também, certo? Onde eu tive 3 ervilhas amarelas para uma verde, onde essas ervilhas amarelas elas tinham o genótipo Vzão-Vzão, homozigoto, Vzão-Vzinho, heterozigoto, Vzão-Vzinho, também heterozigoto, as 3 amarelas, e apenas uma prole verde, ou seja, totalmente recessiva, Vzinho-Vzinho, certo? Então, é isso que ele quer colocar como segregação dos fatores. Então, você observa que eu tenho alelos que eles vão se separar e esses alelos que se separam, mais tarde eles se encontram na fecundação, formando um novo indivíduo com outras características. Essas características dependem da dominância, da relação de dominância ou recessividade entre os alelos, entre esses genes. Certo? Perfeito. Bom, vale ressaltar também, né, gente,
que na primeira lei de Mendel a gente estava trabalhando com um tipo apenas de característica, certo? Então, por exemplo, Mendel queria simplesmente saber sobre sobre a característica cor da semente. Depois ele tentou buscar a característica textura da semente, cor da flor, tipo da vagem, tamanho da planta, enfim. Foram várias características que ele saiu buscando e em todas ele observou essa mesma proporção de 3:1. Na segunda lei, ele tinha a seguinte pergunta: uma ervilha amarela, ela vai ter que ser rugosa ou uma ervilha amarela ela pode ser lisa? Uma ervilha verde, ela obrigatoriamente ela vai ter que ter uma vagem grande ou ela vai poder ter uma vagem pequena? Como é que fica essa questão dessas características? Observa, eu não estou observando mais apenas uma característica, eu estou observando duas, tá? Vamos se pegar apenas em duas características para o nosso exemplo. Eu quero cor da semente e eu quero textura da semente. Então, a cor da semente ela vai ser amarela e verde. E a textura pode ser lisa ou rugosa. E a minha questão é, eu tenho dois fatores e esses fatores eles estão ligados ou esses fatores eles estão independentes. Na segunda lei de Mendel, ele chama de lei da segregação independente desses fatores. E por aí a gente já tira a nossa resposta tanto da pergunta atual que eu acabei de fazer, né, da questão das sementes lisas e verdes, rugosas e lisas, como da pergunta que eu iniciei a nossa aula, né? Se uma pessoa loura, branca, ela tem que obrigatoriamente ter olhos azuis, ou se uma pessoa negra, ela tem que obrigatoriamente ter cabelos mais crespos, mais gratinados, né? E a gente já percebe que esses fatores eles são que independentes, tá? E aí nessa segunda lei, ele vai estabelecer que os alelos para duas ou mais características, eles vão se distribuir de forma completamente independente, tá certo? Durante a formação dos gametas e vão se combinar ao acaso da mesma forma como se combinaram ao acaso lá na primeira lei. Bom, vamos ver como foi que Mendel fez agora os mesmos cruzamentos que ele fez lá na primeira lei de Mendel. Pronto. Ele tentou agora buscar esses mesmos cruzamentos e tentar fazer, só que ao invés de utilizar uma característica apenas, ele utilizou duas. Tá? E aí vamos ver como é a situação aqui. Eu vou pegar a mesma ideia que eu tive no slide anterior, onde eu tinha duas características, característica de cor e de textura. Tá? Eu tenho a característica da cor amarela para dominância e verde para recessivo. Tá? E na característica textura, eu tenho lisa como dominante e rugosa como recessiva. Ele pegou dois exemplares de ervilhas. O primeiro exemplar ele era puro, ou seja, ele era homozigoto para cor e para textura. Se ele era homozigoto para cor, então ele era vezão-vezão. Se ele era homozigoto para textura, então ele era rzão-rzão. E aí, no caso, eu tinha uma ervilha que ela era amarela e lisa. Bom, aí ele pegou um outro exemplar e esse outro exemplar era puro recessivo, ou seja, ele era Vzinho, verde, Rzinho, rugoso. Tá? Ele cruzou essas duas exemplares e aí ele obteve uma prole F1 que era 100% heterozigótica. Vzinho, Rzinho. Pensa comigo, Vzinho, quem é dominante? Vzão. Então ela era amarela. Rzinho, quem é dominante? Rzão. Então ela era lisa. Então ele teve uma prole 100% amarela, lisa. Só que era heterozigótica. Tranquilo? Pronto. Vamos continuar, porque agora ele vai pegar essas mesmas ervilhas da geração F1 e vai fazer a autofecundação delas.
Vamos ver como foi qual foi o resultado que ele obteve. Bom, para fazer esse cruzamento, certo, dessa autofecundação, minha sugestão para vocês é que quem aprendeu a fazer direto, agora tenta fazer pelo diagrama de Punnett, certo? Que é esse quadradinho que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Deixa eu botar aqui o cursor, pronto. Então, isso, tá vendo aqui o cursor? Observe esse quadradinho aqui. Faz ele, gente, porque vai ficar muito mais fácil para que vocês possam fazer esse autocruzamento, tá certo? E não se perder na contagem. Na contagem? É tanto assim? É. Quantos genótipos eu tenho oriundos do primeiro exemplar? 4 genótipos. Então, observa aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 genótipos vindo de uma planta. Quantos genótipos vindo da outra? Também, professor, 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 16 possibilidades. Eu tenho 16 possibilidades de genótipos. Imagine você fazendo daquele modo que a gente fazia direto os cruzamentos. Fatalmente você vai se complicar. Então, por isso que eu digo, para fazer cruzamento da segunda lei de Mendel, utilize o diagrama de Punnett, que é esse joguinho da velha que vocês estão vendo aí. Tá? Pronto. Vamos entender agora aqui, Pronto. Observa. Ele autofecundou as sementes. Essas autossementes, elas eram heterozigóticas. Então, tinha Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Perfeito. Bom, como eu sei que esses fatores eles se segregam de forma independente, tá certo? Obrigatoriamente, eu não tenho necessidade de Vzão e Rzão aparecer sempre juntos. Eu posso ter outras variações. Por exemplo, eu posso ter Vzão e Rzão, eu posso ter uma planta amarela lisa, eu posso ter Vzão e Rzinho, eu posso ter uma planta amarela rugosa, eu posso ter Vzinho e Rzão, uma planta verde lisa, e eu posso ter Vzinho e Rzinho, eu posso ter uma planta verde rugosa, certo? Então, eu gero quantos genótipos aí? 4, tá certo? Ou seja, 4 possibilidades, tá? Essas 4 possibilidades eu vou colocar aqui na horizontal, VRzão, VRzinho, VRzão, Vzinho Rzão, desculpa, e Vzinho Rzinho. E aqui também, tá? Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. Ok? Bom, agora é só eu fazer o cruzamento. Eu cruzar linha e coluna e sair preenchendo os espaços vazios. Tá? Então, vamos ver como foi que ele fez isso no nosso próximo slide. Bom, então vamos ver como ficou o preenchimento desse diagrama, desse quadro de Punnett aqui. Tá? Bom, o que foi que ele fez? Ele simplesmente começou a somar o que estava tanto na vertical como... Deixa eu pegar aqui. Pronto. O cursor, observa. Então, eu peguei o que estava aqui na vertical, tá certo? Que são as minhas 4 possibilidades de genótipo e fenótipo, tá bom? E somei com as 4 possibilidades, que são as mesmas, de genótipo e fenótipo aqui na horizontal. Tá? Então, Vzão, Rzão com Vzão, Rzão. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzão, Rzão com Vzão, Rzinho. Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, 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 Rzão com Vzinho, Rzão. Então, eu tenho Vzão, Vzinho,
Rzão, Rzão. E Vzão, Rzão com Vzinho, Rzinho. Eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá? Bom, gente, observa aqui que aí eu tenho, tá, esses genótipos, mas do ponto de vista fenotípico, nessa primeira observação, onde eu simplesmente fiz o cruzamento da primeira linha com as 4 colunas. Então eu tenho aqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Eu tenho o que? Lisa, amarela. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Eu tenho amarela, lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Amarela, lisa. E eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eu tenho amarela, lisa. Tá? Poxa, professor, só tenho amarela lisa. Sim. Por quê? Lembra da relação de dominância e recessividade. Tá? Nesse caso aqui, ó, quem é dominante Vzão, quem é dominante Rzão. Observa que a grande maioria dessa primeira coluna aqui, eu tenho Vzão e tenho Rzão. Consequentemente, as ervilhas elas vão ter a característica do alelo dominante, que é amarelo e que é liso. Certo? Já aqui embaixo, ó, observe esse daqui, por exemplo. Quando eu pego Vzinho, Rzão com Vzão, Rzão. Eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Amarela, lisa. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Amarela, lisa. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Opa! Vzinho, Vzinho é o quê? Verde, porque ela é recessiva, né? Observa que o gene para cor, da característica de cor, os dois são recessivos, tá certo? Então a característica vai ser da recessividade, vai ser verde. Mas Rzão é o quê? A característica da dominância, que é liso. Então eu tenho uma ervilha que ela é verde, lisa. Aqui, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Novamente, eu tenho a característica da cor é verde e a da textura é lisa, porque eu tenho um alelo dominante. Ok? Vamos dar uma olhadinha nesse aqui agora, ó, nessa última coluna, desculpa, nessa última linha, que eu tenho Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzão. Novamente, eu tenho aqui amarela e aqui eu tenho lisa. Aqui Vzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzão, amarela, Rzinho, Rzinho, rugosa, tá? Então observa que aqui eu já tenho uma outra estranha. Eu tenho amarelas que podem ser rugosas. Aqui, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho é? Todos os dois alelos são recessivos. Então, qual é a característica? Verde. Rzão, Rzinho. Eu tenho uma característica dominante do Rzão, que seria lisa. E por fim, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ó, eu tenho uma característica onde os dois genótipos de características cor e textura, eles são recessivos, tá? Então ela vai ser o que? Verde, rugosa, tá? Gente, mais uma vez eu volto a dar a sugestão a vocês para que vocês façam esse diagrama utilizando o quadro de Pinel, tá? Não façam direto como a gente fazia para a primeira lei de Mendel. Tá? A primeira lei de Mendel você está trabalhando com apenas uma característica e é muito fácil de a gente trabalhar com isso. Aqui eu estou trabalhando com duas características ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho 16 combinações possíveis. Então, não dá para fazer direto não. Tá bom? Então, quadro preenchido, eu tenho a minha geração F2.
tá? E na minha geração F2 eu tenho 16 combinações possíveis de genótipos aí, tá? Bom, como é que fica a questão da proporção fenotípica? Lembra que lá na primeira lei de Mendel, quando a gente trabalhava e fazia os nossos cruzamentos, né, o autocruzamento entre indivíduos heterozigotos, a proporção fenotípica era sempre 3:1. Certo? Vimos que algum tempo depois, a gente viu que essa proporção ela podia se modificar a depender de alguns fatores de herança. Tá? Bom, mas a princípio, a nossa proporção fenotípica da primeira lei de Mendel ela é 3:1. Batido. Agora, na segunda lei de Mendel, a nossa proporção fenotípica ela vai ser diferente. Porque como nós estamos trabalhando com duas características, a nossa proporção ela vai ser 9:3:3:1. Ou seja, eu tenho 9 ervilhas. Cadê? Aqui. Peguei. Eu tenho 9 ervilhas amarelas lisas. Eu tenho 3 ervilhas amarelas rugosas. Eu tenho 3 ervilhas que são verdes lisas. E eu tenho uma ervilha que é verde rugosa. Tá? Essa uma ervilha verde rugosa é essa ervilha aqui da última linha, da última coluna. Aqui. Certo? Pronto. Então, qual vai ser a proporção que eu vou ter sempre na segunda lei de Mendel, independente da característica? 9:3:3:1. Certo? Bom, o que essa proporção fenotípica nos diz? Ela nos diz que uma ervilha que é amarela, ela não necessariamente ela precisa ser lisa, porque uma ervilha amarela, ela também pode ser rugosa. Da mesma forma que uma ervilha verde, ela obrigatoriamente não precisa ser rugosa, porque ela também pode ser lisa. Tá certo? Ou seja, ele está me colocando que os fatores, que essas características, eles se segregam, eles se separam de forma independente. Tá bom? E eles vão se juntar mais tarde completamente ao acaso.